Olá, meu amigo e minha amiga, estamos de volta com mais um Portal do José, trazendo notícias muito importantes de situações que estão acontecendo fora do nosso país, mas que interferem aqui no nosso debate interno e abordando com vocês algumas situações que se encontram no campo do bizarro, do curioso, do inusitado, porque elas emanam daquilo que a gente chama de universo paralelo do bolsonarismo. E é impressionante como o desespero está fazendo com que essas criaturas se apeguem cada vez mais a mentiras, ao mau caratismo, com grandes doses de imaginação, que faria com que Júlio Verne, se fosse vivo hoje, tivesse grandes doses ali de estarrecimentos diante do que está acontecendo aqui no Brasil. Bom, vou conversar com vocês sobre o que está acontecendo, trazer aqui algumas imagens, mas antes de mais nada, quero convidar você que está chegando agora ao nosso portal, ainda não nos conhecia, para que você também se inscreva aqui conosco. Nós somos agora 942 mil pessoas inscritas e conectadas através do nosso portal. Você que é muito bem-vindo e muito bem-vinda. Não esqueça de dar sempre o seu joinha, o seu comentário, se inscrever no nosso clube de membros, se possível, enfim. E vamos seguir em frente, tá legal? Bom, vamos aqui nas notícias, gente, começando com essa aqui, Tachad. Entenda as críticas que fizeram memes sobre o ministro da Fazenda chegarem a Times Square. Gente, hoje em dia isso virou notícia aqui nos grandes jornais, nos grandes telejornais, nas redes, uma campanha orquestrada contra o ministro Haddad, tentando colocar a pecha nele de uma pessoa que está taxando todo mundo. Bom, isso é uma coisa no campo do imaginário, porque concretamente o cidadão não percebe nenhum tipo de taxação na sua vida. Muito pelo contrário. Desde que Lula venceu as eleições presidenciais, o volume de impostos pagos pelo contribuinte brasileiro tem diminuído, a carga tributária diminuiu. E essa tem sido uma meta, perseguida pelo governo Lula. Agora, isso depende também de uma série de conjunturas e, sobretudo, porque existe uma força descomunal chamada mercado, associada à grande mídia, que tenta direcionar ali a carga tributária do nosso país sempre em benefício dos interesses desses grupos. Então, cada vez que esse assunto é debatido, quanto mais pessoas da sociedade se envolverem nesse tipo de discussão, melhor para todos nós. E eles estão jogando esse tipo de situação e aí isso vira notícia no G1. Colocaram todos os memes hoje no Globo News, que foram publicados contra o Haddad, enfim. Uma coisa totalmente patética. Eu não acredito que no Jornal Nacional eles façam a reprodução disso. Mas dizer que isso chegou a Times Square... Gente, com $40 você coloca um meme lá na Times Square, naqueles grandes outdoors luminosos lá, Fica 15 segundos, $40. Você abre um aplicativo, você coloca ali, pum. Então isso é notícia? Bom, então, mas é um fato que está acontecendo, E o bolsonarismo está tentando vitaminar isso. Que é o governo Lula, o governo Haddad, é o governo que taxa todo mundo, enfim. Mas, enfim, quando o cidadão tomar conhecimento mesmo e esses fatos forem contrapostos, a realidade esclarecerá melhor quem é que taxou, quem é que não taxou aqui no Brasil. Bom, vamos dar um pulinho lá para fora. Efeito Trump faz Partido Democrata querer antecipar Biden como candidato à reeleição nos Estados Unidos. Eleitores defendem que o presidente desista. Bom, nos Estados Unidos já estamos diante dessa eleição que está chamando a atenção do mundo inteiro, como sempre acontece com as eleições nos Estados Unidos. Aqui no Brasil existe uma grande miopia que a extrema-direita está jogando, no sentido de tentar classificar Biden como sendo um cara de esquerda, o Partido Democrata como sendo um partido de esquerda e o Partido Republicano como um partido de direita. Essa avaliação é extremamente míope, Como eu disse para vocês no início do nosso papo aqui, um desses bolsonaristas, o Gustavo Gaia, ele classifica desde os tempos primórdios, que os presidentes norte-americanos eles eram ou de esquerda ou eles eram de direita. Bom, seguindo esse raciocínio, vai chegar até lá em Jesus Cristo. E aí, vai fazer o quê? Jesus Cristo era de esquerda e Maomé era de direita? Ou Maomé era de esquerda e Jesus era de direita? Então, é gente que não sabe o que está dizendo. Então, como eu disse a vocês, é uma imaginação misturada com mau caratismo. Isso transforma esse tipo de discurso dessa gente num veneno, que vai deixando essas pessoas cada vez mais fora da realidade. Em relação a Trump e Biden,
Se a gente pegar aqui, por exemplo, uma charge antiga, né, de alguns anos atrás, sobre o comportamento do governo norte-americano, do Estado norte-americano, dos interesses geopolíticos dos Estados Unidos, quando se tem o Partido Democrata no poder, o que nós temos são situações como essa aqui. O Partido Republicano com o seu avião bombardeiro despejando ali dezenas e dezenas de bombas, né? E quando vence o Partido Democrata, você tem exatamente o mesmo bombardeiro, né? No entanto, com um governo que apregou pautas mais civilizadas, pautas humanitárias, mas fica, pelo que a gente vê na prática, apenas no campo do discurso. Porque o resultado prático, pergunte lá às pessoas que estão na faixa de Gaza, qual será a diferença para eles de se ter ali alguém classificado como democrata ou republicano nos Estados Unidos. As bombas vão continuar a cair na faixa de Gaza. Biden, ou os democratas nos Estados Unidos, não tem representado, ao longo de sucessivas gestões nos Estados Unidos, um momento de paz para o planeta. Muito pelo contrário, a gente vive esse paradoxo, né? Aqueles que são os mais virulentos acabam fazendo uma política externa menos genocida, se a gente puder usar essa expressão, do que aqueles que são considerados democratas, né? Não é por outra razão que fica esse quebra-cabeça incrível. Nos Estados Unidos está se dizendo, lá pela ótica dos republicanos, ou dos democratas, né, que se os republicanos, se Trump ganhar as eleições, Putin vai fazer uma festa muito grande na Rússia, porque Trump está prometendo que tirará recursos da OTAN, ele desarticulará a OTAN, ele não jogará dinheiro dos impostos dos cidadãos norte-americanos para fomentar o conflito entre Rússia e Ucrânia. Então, o quebra-cabeça geopolítico, ele é muito complexo, né? As notícias continuam encontrou quase 60 serem corpos na cidade de Gaza após a retirada das Isso aqui na tropas. faixa de Gaza, diz que a agência France Press, as situações continuam a acontecer. Então, um mau caratismo muito grande, né? Falar assim, não, Biden ganhar é de esquerda. Quem de esquerda no mundo se identifica com a política de Biden no campo da política externa, né? Enfim, ainda bem que esse tipo de coisa está sendo colocada, que isso vai ajudando a gente dissipar, né, essas cretinices todas. Bom, agora, voltando ao nosso prazo interno de coisas que já chamam mais atenção do que chamavam anteriormente. Vocês nunca viram cobranças ao senhor Augusto Aras, como nós estamos começando a ver agora em relação ao senhor Paulo Gonet. Nós começamos essa campanha desde lá de trás e agora é muito legal ver mais gente se tocando no que está acontecendo. O canal UOL, Josias de Souza, né? Enquanto Gonet hesita, Bolsonaro posa como cabo eleitoral de luxo. Então, quer dizer, o discurso que tem se ventilado aí que o Procurador-Geral da República deixaria uma eventual ação penal para depois das eleições, simplesmente converte o criminoso num cabo eleitoral, para depois ser preso e depois ter causado um dano eleitoral. Enfim, isso é uma questão que achei interessante Josias levantar. Aqui numa coluna da Carolina Brígido, STF e Polícia Federal pressionam PGR por denúncia com fartura de provas contra Bolsonaro. Aqui a coluna do Thales Faria, que está falando também nessa direção, né? Vou pegar aqui um trechinho, vamos lá. Absolutamente coberto e cabe ao PGR ter essa definição, porque é o nome dele, é ele na história que vai ficar com isso daí. Eu acho, como leigo, que já há uma fartura de provas. Não sei se é fato jurídico perfeito e cabe ao PGR analisar isso. A Polícia Federal também acha que há uma fartura de provas, mas não é a Polícia Federal que vai definir isso. Não pode ser decidido isso, e aí a matéria a Carol já está dizendo isso há um bom tempo, não pode ser definido isso em função das eleições municipais de outubro. E é esse o risco. A Carol está dizendo, olha, o procurador tem dito que não quer fazer isso em meio às eleições de outubro. Não pode ser por causa das eleições. Então, é muito legal que mais pessoas estejam levantando isso. Também aqui no DCM. E agora, Gonet,
STF e Polícia Federal, enfim, pressionam o PGR para denunciar Bolsonaro. Bom, então, são os fatos que estão começando a ganhar mais contorno, né? No canal Desmascarando, meus amigos lá do Desmascarando, a mesma coisa, eles estão aqui levantando essa lebre também. Vou colocar aqui um trechinho, vamos lá. O escândalo da BIM paralela, o governo estava querendo enrolar com isso para depois das eleições, mas está aqui, STF e Polícia Federal pressionam o PGR por denúncia com fartura de provas contra... Então, gente, aquela história, né? Uma andorinha só não faz verão, mas nós estamos aí juntando muitas andorinhas, e as andorinhas juntas, né, podem fazer um verão danado, né? Pelo menos essa gente aí do bolsonarismo, eles já estão comprando as suas sunguinhas, os seus maiôs, porque eles sabem aí que o sol vai vir quente, né? A chapa vai esquentar, como a gente diz aqui no Rio de Janeiro. Bom, é por isso que eu estou aqui, vamos cobrar, senhor Paulo Gonet, 7 dias, a contagem regressiva continua. E vamos ver se mais gente se engaja aqui nessa campanha para que o senhor Paulo Gonet cumpra o seu papel constitucional e a sua missão institucional. Gente, eu fico por aqui, um grande abraço e até o nosso próximo encontro. Tchau.